Família, um projeto de Deus. Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um programa Família, um projeto de Deus. O nosso tema hoje será os filhos dos profetas. Nós estamos aqui hoje conosco, pastor Guilherme, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcelo, pastor Roger e a todos que estão assistindo esse programa. Aproveitar aqui o pastor Guilherme, mandar um abraço carinhoso ao pastor Eugênio e a irmã Yara, ali da região de Marechal Floriano, um pastor dos primórdios, das primícias da obra, de muitos anos de ministério. Encontramos com ele no Manaim, e ele está sempre assistindo o programa. Um grande abraço a esse companheiro que é um exemplo de perseverança e de fidelidade no ministério. Pastor Roger, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Marcelo, paz do Senhor, pastor Guilherme, paz do Senhor a todos que nos assistem nesse programa. Um grande prazer, uma grande alegria estar aqui novamente. Amém. Para estudarmos um pouco a palavra de Deus relacionada à nossa família. Aproveitar e deixar também um abraço para a área de Andorinhas, aqui em Vitória. O Roger hoje está coordenando. Está na igreja de Andorinhas, acho que o Roger sabe disso, acho que o pastor Barros foi pastor naquela igreja ali, inclusive até o próprio terreno foi uma doação feita por ele, e é uma região ali, uma área muito querida e antiga, né, também bem do início da obra, que a igreja de Andorinhas tem muitos anos já que foi consagrada ao Senhor. Verdade. No SGE é interessante que no SGE ela é 01. É 01? É. Tá vendo? Ela é bem do início, Vamos então ao nosso assunto. Nós vamos ler como texto base, o tema hoje é os filhos dos profetas. Segundo Reis, capítulo 6, versículo 1. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos, diante da tua face, nos é estreito. O tema de hoje, Guilherme e Roger, os filhos dos profetas, era um projeto do Senhor, em que os filhos dos profetas viessem a ser profetas também. Assim como é o nosso desejo, e também do Senhor, que os filhos dos servos, um dia, também venham a ser servos do Senhor. E acho que é importante nessa abertura explicar um pouco o que eram os filhos dos profetas. Eles não eram filhos biológicos dos profetas. Eles também eram chamados o moço do profeta. Então eram jovens que não eram profetas, mas que desejavam ser. E que viam os profetas sendo usados, e via tantos profetas que marcaram Israel, usados de forma tão poderosa. Eles não tinham esse desejo de um dia também ser profetas. Então eles iam e se ajuntavam a esses profetas para aprender a buscar o Senhor, Então, se você for olhar na palavra, depois do ministério do profeta Elias e Eliseu, que vai aparecer o que nós chamamos de a escola dos filhos dos profetas. Então, eles passavam a viver mesmo com o profeta, que devia ser, inclusive, né, Guilherme e Roger, uma coisa maravilhosa, passar um dia com Eliseu, né, aqueles sinais extraordinários, passar um dia com Elias. Então eles viram ressurreição, eles viram fogo cair do céu, devia ser uma coisa para um jovem, então, que marcou aquilo a vida inteira dele. Então eles viviam ali com eles, sendo preparados naquela escola de profetas, para um dia ser profeta. Então aqui nós chegamos ao nosso tema, que é trazendo isso para os nossos filhos. Nós queremos preparar os nossos filhos para que um dia sejam servos como os pais são servos. Era como Elias e Eliseu faziam. Eles serem preparados, eles serem treinados, eles terem esse convívio com os pais que são servos, para que um dia os filhos dos servos possam ser servos. Então o tema seria isso. O que nós podemos fazer para que os filhos dos servos possam ser servos? Pastor Marcelo, assim, tem a Bíblia, na verdade, ela tem vários
vários textos que nos ensinam, né? E um deles que eu acho que ele é maravilhoso é justamente em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, e diz o seguinte: instrui o menino no caminho e que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. É interessante que a palavra ela é cheia de detalhes, né? Ela não fala obriga o menino o caminho onde deve andar, ela fala ensina, porque ensino ele pressupõe que você vai ensinar e alguém vai aprender. E, na verdade, eu costumo falar, como professor, que o ensino é uma via de mão dupla, ou seja, depende do professor e depende do aluno. E é interessante que aqui a palavra, né, ela tem ensina no caminho, porque não é ensinar o caminho, você tem que estar junto, porque esse ensino ele vem também pelo exemplo. Então, por exemplo, o filho, ele vê o pai e a mãe orando, ele vê o pai e a mãe lendo a palavra do Senhor, ele vê o pai e a mãe valorizando a escola bíblica dominical, valorizando os cultos. Então isso passa para ele como um ensino, como algo que ele vai, mesmo criança, mesmo na idade mais tenra, ele vai aprender e vai falar assim, os meus pais eles valorizam isso, e isso é importante na minha casa, e eu vou aprender. Ele aprende isso, né? Ele começa a olhar e observar e ver que aquilo é uma bênção que há na casa dele. E Roger, essa expressão ensina, faz parte do ensino a repetição. Exato. Qualquer professor sabe disso. Ou seja, quando você ensina algo uma vez só, ele absorveu quanto por cento? 10%, 20%, 60%? É na repetição que o ensino vai se consolidando. E cada vez mais que você repete, mais a criança vai absorvendo até chegar a um ponto ideal. Lógico que você pode até tentar repetir de formas diferentes, usando linguagens diferentes, exemplos diferentes, mas às vezes o pai não perder essa paciência. Já falei tantas vezes, mas isso é a educação. A repetição faz parte do ensino e faz parte da educação. Você não se cansar disso. E Paulo escreve isso: não me aborreço de vos escrever novamente as mesmas coisas, que é segurança para vós. Então Paulo entendeu. Não adianta igual doutrina, você vai falar. Então, isso é importante. Uma coisa interessante do que essa expressão do ensina a criança, que quando você vai para o original dessa palavra, o hebraico tem essa questão das raízes, né? Tem várias raízes. Ela tem uma raiz da palavra que dá um sentido de treinar. Treina a criança no caminho que deve andar. Então, eu acho que essa expressão é muito interessante. Por exemplo, quando você vai para ensinar a Bíblia, é um treinamento. É um treinamento. Você treinar ele a como ler a palavra, treinar, no sentido espiritual, estou falando, de como orar. Isso é um treinamento. Você tem que treinar, nós temos que treinar os nossos filhos, os soldados. Você não pega um soldado e ele sai lá para a guerra. Ele fica ali sempre treinando como usar a arma, como pular, como subir. Então, treinar os nossos filhos como enfrentar o mundo. Olha, se você tiver essa abordagem, Sim. Se falar isso com você, o caminho é esse, a resposta é essa. Então, se todos nós pais tivermos essa consciência, quando nós estamos dentro de casa, nossos filhos, nós temos que treiná-los para enfrentar o mundo, treiná-los de como reagir em certas situações. Então, esse texto realmente ele é muito interessante, né, Guilherme? O ensinar, né? Nós repetimos aqui uma frase, que a família é um ambiente de constante aprendizado. Então, aquilo que o senhor acabou de falar, a repetição, né, as rotinas, isso faz parte da criação dos nossos filhos. E a repetição, ela vai chegar um momento que ele vai aceitar aquilo, não por imposição, porque quando nós tratamos de coisas espirituais, é pelo Espírito, mas a nossa parte, ela é manusear a palavra, testemunhar daquilo que Deus é na nossa vida, como o pastor Roger falou, o filho vê o pai jejuando,
papai, por que você está jejuando? Porque hoje a orientação é relacionada a grupo de intercessão, a dons espirituais. Pai, a palavra diz isso, como eu devo entender é a revelação, meu filho. Então, ele vendo o pai e a mãe manuseando as armas espirituais, aquilo que Deus dispõe, ele vai criar uma base espiritual para que um dia ele possa se utilizar, se apropriar definitivamente para ser agora um profeta, né? Ou ser um servo experimentado, não é? Quando a gente observa um exemplo na palavra que está no Novo Testamento, Timóteo, né? Quando Paulo escreve ali, ele fala de uma referência de Timóteo, né? Fala da sua avó, da sua mãe, né? Da sua mãe Eunice, a sua avó Lóide. A fé que habita em ti, ela não é fingida, o porquê? Ela era uma fé genuína. E ele adquiriu essa fé genuína, será de quê? De onde? Porque ele teve pais que ensinaram ele a fé genuína. Ele viu exemplo, ele viu desafios que um profeta, vamos fazer uma analogia aqui, um profeta e o servo não vive só de bênção, vive de desafios. Muito bom, né? Os profetas do passado foram diversas vezes desafiados pelo inimigo, pelos reis que não obedeciam, pelo povo, mas eles tinham já ali a fé, né? Que não tinha esse nome, mas eles tinham essa essência que era a sustentação para que eles pudessem vencer. E Guilherme, trazendo essa questão da escola dos profetas, para os pais, para nós, o profeta não dava profecia. Você tinha ali com os filhos dos profetas, o que ele ensinava então? Ele ensinava os filhos dos profetas a como buscar a profecia. Eles ensinavam como entregar uma profecia, mas eles não podiam dar a profecia porque eles não tinham. A profecia só quem dá é Deus. Então essa era a função deles, era de ensinar a como buscar uma profecia. Eu vou dar um exemplo prático. Você vai ver Eli com Samuel. Eli estava começando como profeta, ele não tinha experiência nenhuma. Quando veio a primeira vez eu falar com ele, até achou que era Eli. E ele, não, meu filho, isso aí o Senhor está te chamando, porque Ele está querendo te entregar uma profecia. Isso é quando Deus está querendo falar. Então, quando Ele te chamar para procurar a próxima vez, que Ele te chamar, você fala assim, fala Senhor que o teu servo ouve. E aí a profecia vai vir. E a profecia veio, e depois ele foi entregar. Então, isso era a escola dos profetas. Como buscar, jejuando, subir os montes, e quando vier, como é que você vai entregar? Assim diz o Senhor. Mas a profecia, Ele não podia dar. É o nosso caso como pai. Nós podemos ensinar aos nossos filhos como buscar o Senhor. Como buscar a profecia, como buscar a presença do Senhor. Amanhã, como evangelizar, como pregar. Agora, a experiência, é dele. A profecia, só quem dá é o Senhor. Nesse lado, nós somos totalmente dependente do Senhor. E não tem como o pai obrigar isso, porque o pai não tem como fabricar a profecia. O pai não tem como fabricar a experiência que o filho vai ter com o Senhor. Porque essa só Deus dá. Então, assim, para nós pais é uma aflição, que a gente quer, assim, que já com... Antes de fazer o ano, tá falando língua estranha, televisão. Né? Verdade. Com 5 anos tá pregando e com 10 anos já teve arrebatamento de espírito. Mas não é assim. Não é. E você nunca sabe quando vai vir aquela experiência que vai definir. Você tem uns com 12 anos, define, outros com 8, outros com 13, outros com 18. Exato. Tem filhos nossos que estão definindo na faculdade. E o pai tem que estar ali em oração, aguardando. E isso é uma coisa que tem que ser muito espiritual. Marcelo, uma coisa, algo interessante também desse, assim, continuando nessa expressão, né, de ensino, e às vezes a gente acaba caindo em algumas armadilhas. Porque ensinar, ele também pressupõe corrigir. Porque isso faz o professor corrige o aluno, e da mesma forma, nós como pais, quando nós ensinamos, nós também temos que corrigir. E aí até isso está relacionado com a palavra, né? Quando nós lembramos lá de Adonias, quando ele tenta usurpar o reino, e a palavra vai lá e fala assim, e Davi nunca o havia contrariado. Ou seja, faltou algo no ensino
que trouxe um prejuízo. Ou seja, às vezes o pai, ele até acha que ama muito o filho, não, eu estou fazendo tudo, mas às vezes a gente tem que, o pai, a mãe, às vezes a gente tem que corrigir. Meu filho, ó, não é assim, é dessa forma, a forma como o servo ele se porta é assim, aquilo que Deus ele quer para a nossa família, para o nosso lar, é isso. Ou seja, para mostrar para ele que ele tem até ele pode ter as suas convicções, os seus pensamentos, mas a gente tem que mostrar um caminho de acordo com a palavra de Deus e aquilo que Deus ele tem dado para os nossos lares. Que a correção dá segurança à criança, no sentido de que ele sabe, tem alguém que está preocupado comigo. Muito bom. Muito bom. A criança que é corrigida, ela cria uma estabilidade emocional. Ela tem uma segurança. Sim. Você pode ver que a criança que nunca é corrigida, ela tem uma insegurança se realmente ela é amada. Eu me lembro o caso de um conhecido, que olha que é criança, e ele me contou agora, já adulto, que ele teve inveja no bom sentido, ele teve inveja de uma criança, de uma coleguinha da sala de aula dele, que chegou em casa contando que tinha apanhado, que fez uma coisa errada. Olha só. Ele falou assim, por quê? Porque ele nunca era corrigido, os pais não se importavam com ele, ele saía a hora, quebrava tudo, nunca o pai não se importava. E aí o coleguinha chegou, não, eu fiz isso, quebrou um vidro, sabe? Aí meu pai pegou, me deu um castigo, me deu uma surra. Ele falou assim, puxa, isso não aconteceu comigo. Aí ele falou assim, tanto que ele é adulto, e ele lembra daquele instante, daquele sentimento, daquele instante ali, poxa, ninguém nunca me corrigiu, ele sentiu falta de ser corrigido. Olha só. Então, com a correção, na verdade, por trás de tudo tem uma mensagem para a criança, não, você tem pessoas que vão lutar por você, que amam você, que vão brigar por você, que se importam com você, e isso cria uma estabilidade, uma segurança emocional, de que ele não está sozinho no mundo. Então, isso fica para nós como pais, de que como não corrigir pode também deixar uma lacuna emocional na criança. Exato. Pastor Marcelo, lembrando essa parte, é importante que nós conversávamos antes aqui sobre a questão da primeira e da segunda infância, o equilíbrio e o domínio que os pais têm sobre seus filhos, a influência que eles percebem, que eles podem colocar sobre os filhos nesse período. É um período onde as crianças estão com a idade menor, então você tem um poder, digamos assim, de instruí-los com mais efetividade. Então você, como pai, nesse período é a sua parte. Você tem que falar, você pode corrigir aquilo que nós acabamos de falar sobre a correção, fazer parte do ensino. Você instrui, você faz isso tudo. E vai chegar um momento em que essa parte, essa fase, ela vai ser passada, o tempo corre. E aí vai ser o momento onde eles vão agora experimentar daquilo que eles foram ensinados, onde nós comentamos há pouco aqui sobre o momento da experiência. Que às vezes nós como pais ficamos ansiosos que os nossos filhos tenham logo a experiência, mas a profecia, como comentamos aqui, o pai não dá a profecia, o pai pode ensinar como buscar, mas o tempo que a profecia será derramada é do Senhor. É a soberania de Deus que age nesse momento. Uns são novinhos e os pais logo se alegram, outros são já de uma idade mais avançada, outros são na faculdade, como o pastor comentou, mas o importante é que por trás disso sempre tem um pai e uma mãe que está em oração, que não esqueceu e que foi o exemplo que podemos até reforçar aqui na palavra de Josué. Ele faz um histórico ali diante do povo de tudo aquilo que Deus tinha feito até ali. E Josué foi gerado como, será? Ele estava à porta da tenda lá, da congregação com Moisés. Tinha alguém orando por ele, tinha alguém ensinando, mas chegou uma hora que ele testemunhou. Eu e minha casa nós vamos servir. O que ele aprendeu, ele agora estava ensinando aos filhos, a casa dele. Então, essa fase é uma bênção para a nossa vida e para a nossa caminhada. Guilherme, é interessante esse texto que você citou, né, de Josué,
porque foi uma definição, ou seja, ele definiu, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas quando nós olhamos como pais, na realidade nós não conseguimos fazer com que os nossos filhos sirvam ao Senhor. Ninguém consegue obrigar o filho a servir ao Senhor. Exatamente. O que nós fazemos é o seguinte, nós vamos lutar com todas as forças, com todo o nosso desejo para que nossos filhos eles sirvam ao Senhor. Mas eles têm que ter a experiência deles. E Josué sabia disso. Ele falou assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque eu vou lutar pela minha casa, eu vou batalhar pela minha casa, e os meus filhos, eles vão aprender e depois vão tomar a sua decisão de servir ao Senhor ou não, porque nós aprendemos a salvação como ato e processo. Chega um momento, lógico, quando a pessoa já está consciente do pecado, chega um momento que a pessoa, o filho, a filha, ela tem que decidir. Ela tem que realmente usar o livre-arbítrio que ela tem, que ele tem. Mas não, eu quero servir ao Senhor, e isso o pai e a mãe, eles não podem interferir. É uma decisão dele. O que nós temos que fazer é lutar. Porque o Josué falou, né? Eu e a minha casa, ou seja, ele estava definido. Nós temos que estar definidos para lutarmos pelo nosso lar até o fim. Muito bom. E, Roger, quando o pai ele quer obrigar, ele pode comprometer a promessa. Verdade. Então você tem a criança, vamos pegar aqui um histórico da criança. Você tem a primeira infância, depois você tem a chamada segunda infância, que para a gente é quase ali intermediários, um pouco mais à frente. Você tem a adolescência e você tem. Na primeira e segunda infância, é o pai que faz escolha pelos filhos, nos dois sentidos, no sentido espiritual e no sentido da vida. Onde vai estudar, onde vai comer, onde vai morar, se vai ou não a algum lugar, é o pai que decide. Mas na primeira infância e na segunda infância, a parte espiritual também é o pai que faz as escolhas. Se vai para a igreja ou não, essa criança não tem maturidade para escolher se vai para a igreja. Vamos ler a palavra agora? Vamos ler a palavra agora. Vamos orar, e a criança vai obedecendo. Quando chega na adolescência, a parte da criação continua a mesma coisa. O pai que comanda tudo. Onde vai estudar, o que vai comer, onde vai, tudo isso. Mas o lado espiritual, cada vez mais, porque na adolescência, em algum momento, a Bíblia aponta muito para os 12 anos. É na adolescência que há a transição. Ele sai do estado de inocência, deixa de ser criança e passa a entrar no estado da consciência, ter consciência do pecado. E aí é quando começa a ter que fazer escolhas. E aí, nesse lado espiritual, vai entrar muito mais o Senhor que o Pai. Verdade. Muito mais o Senhor que o Pai. Então, enquanto ele for dependente dos pais, lógico, um menino de 14 anos, é uma criança de 15, é o pai que vai decidir onde ele vai estudar, se ele pode comprar ou não uma coisa, né, a cuidar da alimentação dele, os princípios, horários, é o pai. Mas cada vez menos no lado espiritual, a gente vai ficar cada vez mais dependente do Senhor e do livre-arbítrio dele. Então, aqui que eu acho que em alguns casos nós podemos errar como pai, que é quando a gente quer obrigar. E a palavra fala, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito. O lá, você pode obrigar a estudar. Eu acho que você deve obrigar. Você deve obrigar a se alimentar bem. Acho que deve obrigar. A palavra aí pode ser a palavra obrigar mesmo. Concordam? Sim. Agora, escolher o Senhor não é fácil esperar. E aí, e vou fechar com a palavra, é muito mais fácil obrigar do que jejuar. Verdade. É muito mais fácil impor do que fazer a madrugada. Mas não escolha o caminho mais fácil. Vai pelo caminho que vai dar resultado. Que é o jejum, que é a madrugada, que é chorar aos pés do Senhor, que é às 3 horas da manhã, e que é a imposição de mãos, e que é a palavra, e clamar para que o Senhor possa... Se a Bíblia diz que o Senhor pode inclinar o coração dos reis para onde Ele quiser, glória a Deus. Que o Senhor incline o coração dos nossos filhos também. Amém. Para as fontes das águas vivas, né? Muito bom, nós cremos nisso. O Guilherme usou uma expressão antes aqui do programa que eu queria voltar nela. Né, Guilherme? Você falou assim, a profecia não pode ser esquecida.
Porque, na verdade, esse também era um dos grandes objetivos da escola dos profetas, para que a profecia não morresse. Depois que acabasse um Eliseu, um Elias, haveria outros profetas. Então a escola, o que era a escola dos profetas? Era preparar uma nova geração de profetas, era preparar a geração futura, para que a profecia nunca morresse em Israel. Porque no dia que Elias morresse, no dia que morresse Eliseu, ia ter um grupo de filhos de profetas que aprenderam a buscar a profecia, que aprenderam como entregar uma profecia. Então, eu acho que esse é o nosso grande objetivo também, é que nossos filhos, que os filhos dos servos possam um dia ser servos, para que a obra não acabe, para que a salvação na nossa família não se encerre. Essa frase que você disse foi muito importante. Foi com base naquilo que comentamos de Josué, não é? O que é extraordinário ali, os irmãos lerem o capítulo 24, é que ele faz um histórico de como Deus sustentou, ou seja, a profecia foi sustentada em todos os anos. Ele vai lá do início e vem falando, e fala da passagem depois de Israel no Egito, as bênçãos. E esse histórico, às vezes, é aquilo que a gente fala sempre, às vezes chamar o filho e contar o porquê, ou por que estamos aqui. Meu filho, por que estamos nessa igreja? Porque os pastores, né, às vezes saem de uma igreja, tem a mudança de ministério. Meu filho, nós estamos aqui por revelação. Meu filho, nós vamos ao Manaim por conta disso. Meu filho, você é uma promessa. Isso faz parte de não esquecer a profecia, de não deixar de mostrar ao filho que ele está envolvido nessa profecia. E quando nós observamos a vida de Josué aqui como ênfase, ele foi certamente um filho que não deixou a profecia morrer na sua vida. Ele ouviu dos seus pais, viveu, estava vivendo agora e transmitindo essa herança. E hoje nós estamos aqui, todos nós, até aqueles que nos assistem, porque a profecia não foi esquecida na vida destes lares, Amém. Nas nossas vidas. Nós estamos aqui porque alguém orou, Graças alguém a Deus. jejuou, alguém madrugou. Nós fomos filhos de profetas, podemos falar assim. Sim, filho de pastor. Estamos aqui hoje e você na sua casa, sua família também está se apropriando dessa bênção. Né? Você hoje também está sendo, pela profecia, gerado um filho de profeta, um filho de servo, né, de servos. Né? Então, essa palavra que nós deixamos aqui. Fechou. Não é? Estamos chegando ao nosso tempo. Guilherme, Roger, a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, Marcelo. Paz do Senhor, Guilherme. Paz do Senhor a todos. Estamos chegando ao fim desse episódio. Eliseu foi o moço do profeta Elias. E um dia deixou de ser o moço e virou profeta. Glória a Deus. Vamos ensinar nossos filhos a buscar a profecia, a buscar o Senhor, a como entregar a palavra da parte do Senhor. E um dia eles vão deixar de ser filhos de profetas e vão ser profetas também. Vão deixar de ser somente filhos de servos, uma promessa. Eles são hoje uma promessa. Mas um dia eles vão deixar de ser uma promessa. Eles vão ser uma realidade. Glória a Deus. Nós estamos preparando a próxima geração de profetas que vão anunciar para este mundo a grande profecia. Em breve, Jesus vai voltar. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor. Família, um projeto de Deus.